Muito boa noite, salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Mais uma live. Agora a moda é falar que é live ao vivo, né? Então tem que falar que é live ao vivo, que senão não vale nada. Então o som parece que tá bom. Então estamos aqui para mais uma live. Hoje, dia 3 de novembro de 2017, um dia histórico aí para a astronáutica. Daqui a pouquinho nós vamos falar o porquê, todo mundo já sabe, né? Que é a nossa cadelinha amiga. Deixa eu dar boa noite para quem está chegando aqui. Matheus Fernandes, Helix Nebulos. Em homenagem à nebulosa da Hélice deve ser. Flávio Calil Júnior, canal da Lutien, Flávio Viana Gomide, Sérgio Brazão, Gustavo da Rocha, boa noite para a galera toda. Muito boa noite, pessoal. Então, hoje é sobre... Vou esperar o pessoal chegar aqui, daqui a pouquinho a gente começa. Deixa eu dar boa noite para quem tá aqui hoje, Daniel Mistura. E aí, Daniel, beleza, cara? Beleza, cara. Voltamos, hein? Boa noite para todo mundo. Fazia tempo que eu não via o Sergião. Homem do espaço mesmo fazia uma cota, já que eu não tava com ele aí no cara muito ocupado, né? Sempre lá sempre trabalhando. Show de bola. Boa noite para todo mundo. Show, valeu. Júnior, homem do espaço. E aí, Júnior, beleza, cara? Beleza, Sergião. Boa noite, Sergião. Boa noite, Daniel. Vamos lá, vamos comentar. Isso. Boa noite a todos. Para o pessoal ir chegando aí, vamos comentar algumas coisas aí interessantes da semana, antes da gente entrar no tema. Você viu lá, né, Júnior? Que o Falcon Heavy parece que vai ser dia 29 de dezembro. Quase nos últimos dias do ano. Parece que ele vai conseguir cumprir mesmo a promessa de lançar em 2017. Nem que seja no último dia, né? Nem que seja 31, cara. Nem que seja no nos fotos ali. Mas lendo agora com calma que eu fui entender. Aquela plataforma lá precisava estar recuperada, né? Porque como ele tinha já os lançamentos, ele vai transferir o lançamento para lá para arrumar a 39 para o Falcon Heavy, porque estruturalmente ela tem que ser diferente, né? Exatamente, tanto a própria plataforma, quanto ali as instalações em torno e até o piso, até o piso. Até o piso, eu tava vendo que até o piso tem que ser diferente, porque vão ser 27 motores Merlin 1D, né? Então não é brincadeira, não. Exatamente. E outra coisa, né? Vão ser 2 testes táticos, né? Que ele vai fazer. Isso, testes tanto na vertical, como alguns em motores em separado, na horizontal também, dos motores, e da pilha, como a gente chama, stack em si, né? Ela também em conjunto, né? Isso. Teve gente que estava comentando se eles iam tentar reaver a coifa também nesse voo oficialmente, tem gente jogando verde, alguns aí loucos dizendo que ia haver reaproveitamento do segundo estágio também. O pessoal está começando a inventar tudo quanto é tipo de coisa, né? E um outro lá chegou a botar no grupo lá da SpaceX que ele queria ver 3 Falcon, um amarrado no outro, cada um lançando um satélite. Aí eu perguntei, então por que não lançam de cada vez, né? Porque bota os 3 de uma vez só. Não, os caras são doidos, eles são doidos. Mas o pessoal se anima e fica assim, né? Então a gente brinca também. O payload ainda não sabe o que vai ser, né? Tá meio misterioso também, né? Um lá chegou a dizer lá, pegou uma brincadeira lá que a SpaceX mesmo falou que eles iam lançar um ônibus escolar, iam pegar um ônibus escolar e botar lá dentro. Eu acho que não seria uma má ideia, não. Tá? Ele precisa de um lastro, né? Né? Então o nego falou, bota um bus, um ônibus escolar. Eu falei, bota, vamos ver como é que fica. Vamos ver qual que dá, qual que vai, cara. Lembrando, né, pessoal, só para fazer o gancho que daqui a pouco nós vamos falar, foi o lastro que fez os soviéticos lançar o Sputnik. Foi o saco de areia. Foi o saco de areia que foi enganar os caras. Exatamente. E outra coisa aqui, só para o pessoal chegando, essa semana também comemorou a ida da primeira tripulação para a ISS, né? Exatamente, a tripulação da Soyuz TM-31 de Dezembro, o Shepard e Sergei Krikalev, o gostosão das mulheres russas. Ano 2000, né? O quê? 17 anos já que a gente ocupa, então, né? A ISS. Exatamente. Passa rápido, né? Voa. E também... Parece que morreu.
E também Mariner para Mercúrio. Teve Mariner para Mercúrio também. Isso, a sonda maneira pra caramba. Aliás, quem está me assistindo, procura na net as sondas Mariner. São naves espaciais muito legais, cara, muito bacanas, muito maneiras, um desenho muito bonito. Vê a evolução das Mariner. Tem no meu canal, deve ter alguns vídeos de Mariner, ainda vem mais. Vocês vão adorar, até a instrução delas, é muito legal. É legal mesmo. Essa semana aí teve mesmo agitada. Fora os lançamentos, né? Tudo que a gente já transmitiu, deu tudo certo. O Falcon aquele dia voltou de noite já para o Porto Canaveral, viu? Tem umas fotos bacanas dele. Eles estão acelerando até o retorno para voltar logo, né? Aí não fica. Antes ele ficava lá 1 dia, 2 dias, o pessoal arrumando, agora não, já volta. E você vê que ele veio chamuscadão, né? Então aquele fogo lá deu uma chamuscada boa nele. Deu. Aí são ovos do orifício, quer dizer, ossos do ofício. Isso mesmo. Mas, galera, nada disso seria possível se há 60 anos atrás a cadelinha famosa, a Laika, não tivesse ido para o espaço, né, Júnior? É verdade, galera. É um grande aniversário. O Júnior é purista cutriáfica, né, Júnior? O nome dela. Aliás, gente, eu fiz um post lá no Homem do Espaço, que eu vou pedir até pro Serjão ele botar pra galera aí, o link da galera, vou até enviar aqui no nosso chat. Que aí é o Mitos e Fatos da cadelinha. Porque eu já vi começar um monte de lembranças na imprensa, né? Desse pessoal aí, começar os sites, daqui a pouco tem site aí, Mundo Desconhecido, não sei o quê, Mãe Desconhecida também, vai começar a falar um monte de merda. Isso, aí ali tem a história, tá? Com as fontes de, por exemplo, 2 escritores muito confiáveis, entre eles Igor Afanasiev, que escreveu vários livros sobre o programa espacial soviético e entrevistou as pessoas ligadas, e tem ali... aliás, o que vocês veem de relatos sobre o Sputnik 2 são praticamente copiados todos desse livro do Clube Espacial, chamado Clube Espacial, o maior clube espacial. Bolshoi Kosmichevsky Club é o livro desse cara, que todo mundo copia dele porque ele é uma boa fonte. Então, todos os textos são iguais porque copiam dele, e o pessoal sério bota a fonte, eu botei também. Então, naquele meu texto, tem já colei aqui para a galera no resumo, chat. Resumo daquele texto. Então, vê lá o Nome do Espaço, que tem o resumo. Mas veio a gente falando aqui também que a gente... Aí, assim que eu postei o vídeo lá chamando a galera para a live, a primeira coisa falaram, mas ela não chamava Laika. Laika era não sei o quê. Explica aí para nós o nome. Vamos começar pelo nome da danada, então. Porque, olha, um belo nome, né? Um belo nome para um cachorro. Exatamente, porque os cachorros... Uma primeira explicação, os cachorros espaciais soviéticos, eles tinham vários nomes, tá? Albina, Musca, Cigana, Chernuska, Belka, todas, elas tinham vários nomes de acordo com o canil, com quem cuidava do canil. Então, muitas vezes, você vê na relação de lançamentos de foguetes suborbitais soviéticos com cachorros, porque houveram vários cachorros que foram ao espaço antes da Laika, mas em voo suborbital, tá? É diferente do voo orbital. Laika foi o primeiro animal no espaço em voo orbital, né? Então, é aquela diferença que a gente fala, pessoal, uma coisa é você chegar no espaço, outra coisa, né, é o voo ser orbital. Isso aí, entrar em órbita da Terra, né, pessoal? Exato, como a gente sempre fala, exatamente. Então, às vezes, uma mesma cachorrinha tinha vários nomes, porque, olha só, gente, para a gente olhando assim de longe, é importante... o fato é importante. Para os cientistas da época, não era importante qual cachorro que era, só para os que cuidavam mesmo dela. Não tinha importância que se o cachorro chamava Parafuso, Porca, Safada, Sem Vergonha, Linda, Maluca, não tinha importância. O que tinha importância era colocar um cachorro lá. Porém, a Kudryavka, crespinha, enroladinha, o nome dela era esse mesmo. Ela ficou conhecida como o nome da raça, que é a raça Laika, cuja origem etimológica da palavra, ela significa latidora, aquela que aborrece, Laika, latidora, o que late muito.
Essa é a raça Laika, o breed da raça Laika. E aí, com o passar do tempo, foi lançado o satélite, o Sputnik 2, e ela não foi dado o nome dela na época. Nos primeiros dias, a gente não sabia. Inclusive, alguém soltou, e no mundo inteiro rolou o nome de Limonchik, limãozinho. Mas não tinha nada a ver, alguém na Rússia soltou esse nome e ficou. Outras deram o nome de Mutnik, começou um monte de nome. No meio assim dos vários comunicados de imprensa que foram lançados pela agência soviética TASS, Telegrafnoye Agentstvo Sovietsko Soyuza, que era antiga, hoje tem ITAR-TASS. Aí que soltou, depois de algumas horas, quase no outro dia, que soltou o nome dela, Laika. Soltou o nome do apelido dela, né, o nome da raça. Porém, o nome dela de verdade, o nome certo dela de verdade, no canil, ali no programa espacial soviético, era Kudryavka, a crespinha, enroladinha, né? E ela era vira-lata? Como que é? Ela era uma cadelinha vira-lata, como todas as cadelas escolhidas para o programa espacial soviético, eram cadelas de rua. Por quê? Simplesmente porque era fácil de conseguir, elas eram acostumadas a passar necessidade, a resistir a frio, a ser chutada, a passar maus tratos ou ficar abandonada. Então, era um animal forte por natureza, né? Não era bruto, um né? cachorro. Não era um bruto, cachorro rústico e sistemático. Não era cachorro de madame, né? Porque, né, não era cachorro. Esse cachorrinho de hoje em dia aí, criado a pão de ló, não ia aguentar. Ela era um cachorro mesmo de briga, um cachorro mesmo da rua, né? Acostumada aí a fuçar lata de lixo, etc. Assim como todos, 99% dos outros cães, inclusive lançados várias vezes em foguete, como a gente já falou, foguetes suborbitais, né? Então pegaram a Laika, ela, a albina e a musca. A albina é branca, né? É branquinha, branca. Albina é uma palavra latina, né? Musca é mosquinha. A albina era a backup dela, a substituta eventual, e a musquinha, a mosca, ela era um animal de controle. Ela ficava em terra, simulando tudo o que a Laika faria, isso antes, né? No treinamento antes, né? Ficaria numa cópia do Sputnik, né? Estão perguntando aqui para falar o nome dela certinho. É Kudryavka. Como que escreve, Júnior? Kudri, depois A-V-K-A. Nesse link que eu botei tem o nome dela. Às vezes você pode botar com Y, ao invés de I, você bota com Y, tá? Kudryavka, né? Com K. E aí, então, eram 3 cachorras, principalmente, treinadas para essa missão. E o grande detalhe disso, hoje em dia a gente fica com pena. Quando eu, por exemplo, era criança, eu não pensava que o bichinho tinha sofrido alguma coisa, né? Ainda mais porque naquela época se dizia que a cachorrinha tinha morrido por uma injeção de veneno, sem dor. Então, essa é uma grande pergunta que fizeram também. Perguntaram se tinha veneno na comida dela. Exatamente. Isso é uma coisa que durante muito tempo, eu inclusive partilhei dessa informação de que havia um veneno, muita gente dizia que era injetado e outros que era na comida, no último cartuchinho de comida. Por quê? Como eu botei no texto lá, a comida dela vinha como uma... Vocês já viram a metralhadora que tem a corrente Sim. Que tem as balas. Então, ia um mecanismozinho, tinha um monte de balinhas de gelatina. No texto ali eu falo lá como é que era. Aí o mecanismo jogava uma balinha de comida, ela comia. Aí daria periodicamente outra balinha. Então tinha um monte de balinhas, um monte de bolinhos. O último bolinho, segundo se dizia, tinha veneno, um veneno indolor. Então, supôs-se que a máquina ia funcionar durante 5, 6 dias, 7, que era o tempo que a bateria química do Sputnik iria funcionar. Então, seria tudo ali, o oxigênio, a regeneração atmosférica, sistema de controle ambiental, projetado para funcionar aproximadamente 7 dias, porque era o que iria funcionar as baterias. Então, o último dos bolinhos, o último dos cartuchos de comida, teria veneno. Só que, como hoje até se confirmou, para mim até,
na verdade, 99,999% de certeza de que não tinha nem veneno nem nada. Eles largaram a cachorra para ela realmente morrer de inanição. Eu digo fome não, porque não é morrer de fome, né? Mas morrer pela falta de envenenamento. oxigênio, Da falta de oxigênio, entendeu? Por quê? A bateria ia terminar, mesmo que o negócio funcionasse perfeitamente, o sistema de suporte vital funcionasse, a bateria ia cair, ia terminar o suporte vital e a cachorrinha ia acabar morrendo. É até chato, né, falar isso, mas ela ia acabar morrendo por conta da falha do sistema, né, do desligamento do sistema. Né? Isso realmente foi uma pena. Agora, olha só, isso parece uma crueldade, né? E assim, a gente olhando hoje eu não faria isso se eu fosse o diretor do programa espacial, não faria. Porém, para a época, eles não davam importância para a vida de um cachorro, entendeu? Quem dava importância era o pessoal que cuidou dela, né? Que cuidava, o pessoal do canil, coisa e tal. Para os engenheiros e principalmente para quem mandava, que era o Comitê Central do Partido Comunista, eles queriam era um novo espetáculo espacial. Então, para eles, se o bicho ia morrer, se o bicho não ia morrer, eles não queriam nem saber. Colocaram uma ordem para o engenheiro-chefe, Sergei Korolev, que eu já expliquei nos vídeos. Uma ordem, eu quero um outro espetáculo espacial, depois do Sputnik, eu quero outra coisa que acabe de vez com a moral dos americanos. Qual seria a coisa? Já havia a proposta de se lançar um animal em órbita, desde 1955, já havia os desenhos, os planos, mais ou menos delineados. Então, qual foi a primeira coisa? Dos projetos que vocês têm. Nós temos esse aqui, poderia ser colocar um animal em órbita. Então, faz isso, vocês têm exatamente aí um mês para coincidir com o aniversário da Revolução de outubro, novembro, outubro e novembro, porque na época eles usavam, na época de 1917, usava-se o calendário juliano, né? E aí houve um atraso. Bom, a Revolução de Outubro, mais a mentira do comunismo, aconteceu em novembro, mas isso para quem já mente tudo, não tem problema. Então chegou, olha, para a Revolução, vocês vão ter que fazer um outro espetáculo, que aí foi lançar a cadelinha. Bom, mas como é que eles iam lançar a cadelinha se há menos de um mês eles estavam igual uns doidos para preparar, e a gente já falou isso nos vídeos, né? preparar o Sputnik 1, que foi feito às pressas. Ele foi feito às pressas. Tanto é que não tem chamado blueprint. Blueprint, gente, é o desenho técnico. Tem alguns básicos do Sputnik 1, mas não tem todo em detalhe, porque ele foi feito nas coxas. Foi construído ali na boca, né, cara? Exato, foi feito para bater os americanos com aquela história que a gente já falou. Sputnik 2 também, depois que o Sputnik 1 foi lançado, não tinha, logo em 5 de outubro de 57, depois do Sputnik 1, um dia depois, não tinha plano. Eles só foram a receber essa ordem alguns dias depois, então eles tinham um mês para fazer um satélite. Aí, Sérgio, você tem tem uns desenhos, tem umas fotos aí, não tem? Você está até mostrando algum? Tem uma foto do Sputnik em si, ele só a ponta do Sputnik. Acho que eu te mandei. Isso, essa aí, ó, beleza. Aí, ó, não, esse, show. Olha só. Primeiro detalhe, tá vendo essa bola aí que é o número 3? Essa bola aí, cara, ela é a outra cópia do Sputnik 1. Tá dando para ver até as antenas dele aqui. Não, isso aí é armação, não é antena não, a armação, é a armação. Olha só, eles não tinham como fazer outro sistema de rádio, montar outro sistema de rádio. Então eles pegaram o que sobrou da construção do Sputnik 1, chamado PS-1, botaram aí, isso aí é uma cópia do Sputnik 1, colocaram aí em cima da armação, botaram o sistema de detecção de radiação solar em cima, que é o SK65, esses aparelhos aqui estão em cima, detectores de estudo de raio cósmico, radiação solar e etc., já estava encaminhando, eram equipamentos que seriam utilizados, já estavam desenvolvidos para o Sputnik 3, chamado Objeto D1, que seria, na verdade, o primeiro satélite artificial, mas ele foi atrasando, por isso tiveram que fazer o Sputnik 1 correndo, e por isso tiveram que fazer o 2 correndo, porque o Objeto D1 não estava pronto. Botaram isso aí. E embaixo, o que deveria ser? Era o espaço para botar a cápsula, a cabine, onde ia ficar o cachorro. Então montaram essa cápsula aí com
80 e poucos centímetros de diâmetro. Lá no texto tem ali o desenho dela, o tamanho dela, o desenho tudinho. Feita de alumínio AMG6, dobrado, camisa dupla, e ele amarrado por essas tiras de alumínio aí, ó, amarrado por 2 tiras de alumínio no berço, no bed, no berço da parte inferior aí nessa coroa, que é, na verdade, a ponta do nariz do estágio central. Acho que caiu. Júnior? Daqui a pouco ele volta. Falar aqui pro pessoal, né, Sérgio, também, que o pessoal tá comentando, todo mundo faz uma mobilização aí, porque acaba que é um ser vivo, é um animal, né, ainda mais cachorro, a gente como ser humano tem uma empatia muito grande por cachorro, e o pessoal fica comentando ali justamente que tem pena, tem isso, tem aquilo, tem o que vai fazer, o que não vai fazer, né. Eu acho que é legal lembrar pro pessoal também que na época, pessoal, era o que eles estavam querendo fazer, mandar um ser vivo pro espaço. Então o Júnior estava comentando aí, né, do negócio. E era outra época também, né, galera? Não, e outra coisa, né, Sérgio? Não tinha plano de voltar, né, cara? Ninguém. Os caras queriam lançar para ver. Não sabia, gente, se ia voltar, entendeu? Porque a gente sempre discute isso, principalmente quando o pessoal fala, hoje em dia voltou uma voga um pouco de falar desse animal e tal. Mas o pessoal sempre discute, mas imagina o seguinte, vocês acham que o pessoal de lá, os cientistas, eles não iam realmente querer que esse animal voltasse para eles poderem fazer testes, fazer isso? Né? Ver como que tinha sido e tal, né? Como é que reage o organismo de um ser vivo no espaço, né, cara? Então, assim, infelizmente aconteceu, precisava ter acontecido, ninguém ia pegar um ser humano e jogar lá para o espaço sem saber nada daquilo, isso é uma coisa meio evidente que não iam fazer. Teve uma importância, sim, fazer isso, infelizmente. Obviamente, ela morreu, mas, gente, era uma época que não era gente, Elon Musk, que a gente tá vendo aí todo mês, o cara jogando foguete e trazendo o motor de volta, né, cara? Não, é isso aí que até que o Júnior tava falando, né, galera? Um mês antes, o nego tava na correria para lançar a bolinha lá que ficou apitando, né? E depois, um mês depois, foi dia 4, né? Dia 3 de novembro, o nego já colocou um cachorro para ir pro espaço. Pois então, se fosse hoje, óbvio que não, mas nós estamos falando da União Soviética em 1960. Da década de 60, pessoal. Era outra vibe, entendeu? Nem ia pro Gulag por muito menos, cara. Exatamente. Então... viu? Não, mas todo mundo fica meio Sim, chateado. É um animal, um ser vivo que tá ali, um cachorro principalmente, né? Todo mundo tem empatia aí quase por cachorro. Eu acho que, só que assim, gente, infelizmente, certas coisas não tem como ser mudadas pra gente ter uma evolução, né? Não tem como. E tenho certeza que os Estados Unidos fariam a mesma coisa, né? E não é porque era a União Soviética, os Estados Unidos fariam a mesma coisa, qualquer país faria a mesma coisa. Exato. Pessoal, tem que lembrar de toda aquela situação que nós já falamos no outro aqui, né? Alô, voltou, né? Tava tendo toda aquela pressão, tinha pressão dos dois lados, eles estavam vivendo aquele momento ali daquela guerra fria e coisa e tal, entendeu? Então era isso, é o que o Júnior falou no começo. Isso. O negócio era mandar para cima para dar o show pros caras, para mostrar que eles estavam com o poderio ali dominando aquele negócio. O que estava acontecendo, cara, se fosse hoje, ia ter nego fazendo passeato, direito dos animais, direito do não sei o quê, o foguete não ia sumir, cara. Entendeu? Naquela época lá, não, o cara mete a cadela aí, manda esse negócio pra cima. Se ela vai sobreviver ou não, não estamos ligando para isso. A gente quer mostrar pros caras, ó, mandamos um cachorro, tem um ser vivo lá no espaço, agora em órbita mesmo. Exato. E, Sérgio, quando eu caí, eu estava em qual parte que eu já esqueci? Eu estava falando do satélite. Isso, estava falando aqui, ó, do que ia grudado aqui embaixo. Isso. Então, vou falar rapidinho, caso eu caia de novo, não vai perder grande coisa. Essa cabine aí tinha todos os sistemas de recuperação vital, de suporte vital. Tem umas fotos aí que tem ela sentada dentro da cabine, no meio de duas caixas, que é justamente os dois sistemas, é parte dos vários sistemas
de baterias, o sistema de suporte vital. Esses 2 furinhos aí, um de cada lado da patinha dela, parece que são 2 furinhos, é o exaustor do ventilador. São 2 furinhos que tem do lado da patinha, bem no meio das caixas. Isso, esses 2 aí, ó, são os ventiladores. O ar circulava aí dentro, tá? A cabine era assim mesmo, era a oca, obviamente, desse jeito. Tinha essas 2 caixas laterais, onde tinham todos os equipamentos, as baterias, todos os itens aí, sistema de suporte vital, o sistema de alimentação dela e o sistema de recolhimento das fezes e da urina, que ficava um copinho de borracha preso. Ela não sei se dá para ver na foto, que ela era equipada com um espartilho, um coletinho, né? Tem outra foto aqui que dá, peraí, deixa eu colocar aqui. Colete, que era amarrado, isso aí, nesse coletinho era tudo amarrado, os sensores biométricos, essas coisas todas, e ali atrás, no sistema excretor dela, tinha um copinho onde recolhia os dejetos do bicho. Então, tudo ali é montado para que ela sobrevivesse, né, o tempo em que as baterias ficassem funcionando. O detalhe é que o foguete ele acabou funcionando um pouco mais além do que deveria, e ela foi colocada numa órbita mais alta do que é previsto, um pouco mais alta do que é previsto, mais ou menos 225 por 1.671 quilômetros, se não me falha a memória, no texto ali está direitinho. E ela ficou, por conta disso, da inclinação, ficava muito tempo exposta ao Sol, relativamente muito tempo exposta ao Sol. Era apenas o 2º satélite artificial. Então, era difícil que eles fizessem logo um satélite que conseguisse combater o aquecimento, né? Fazer frente ao aquecimento. E, realmente, o calor da cabine, a temperatura chegou a 43 graus. Logo no primeiro, 1, 2, 3 órbitas, 4 horas e pouco, 5 horas. A temperatura aumentou muito. A cachorra, ela morreu de exaustão pelo calor, tá? Durante o lançamento, ela resistiu bem, apesar do batimento cardíaco ter ido lá em cima, pressão também, mas ela resistiu e depois ela se acalmou. O detalhe é que, como eu falei, a temperatura foi aumentando e ela não teve como resistir, né? Não teve como resistir, ainda mais porque não havia um sistema de fazer a eutanásia dela, né? Como eu já falei, tinha um sistema de botar um veneno ali para ela, né? Entendi. Ô Júnior, e não sei se tem esse dado, se é interessante, por que eles resolveram mandar um cachorro? Por que essa espécie? Por que não mandaram um macaco? Por que não mandaram outro animal? Isso, olha só, os cientistas russos chegaram no início mesmo, até antes, em 50 e poucos, para lançar animais em foguetes, foram procurando que tipo de animal seria o melhor. E procuraram urso, procuraram outros bichos, chegaram em circo, foram pedir informação aos treinadores de chimpanzé, e os treinadores especificamente de chimpanzé falaram, olha, o chimpanzé, ele se dá muito bem quando ele tem outro do lado dele, o macaco em si, ele fica mais calmo com outro, um primo, alguém junto, um outro animal do tipo dele. Pode tentar mandar sozinho, pode, mas são animais que ficam meio irritados, eles ficam meio incontroláveis quando eles passam por certos estresses, foram o que eles foram ouvindo de treinadores e depois de especialistas. Aí foi entrando, foi aumentando assim a predileção por cachorros. Existe um grande cientista russo chamado Pavlov, que ele, inclusive, é o pai, se não me engano, da teoria do estabelecimento dos reflexos condicionados. E o Pavlov, ou muito me engano, trabalhava principalmente com cachorros. Então, a Rússia, a União Soviética, tinha a tradição, se for experimento com animais, então vamos usar os cachorros, ainda mais experimentos comportamentais. Então, foi sendo uma decisão praticamente lógica a se inclinar para cachorros, ao contrário dos americanos, que desde o início foram se inclinando para usar os animais, os macacos, os primatas, né? Os macacos, seja rezos, as macacas, como se chama, né? Que existe um tipo de macaco, se não me engano, que se chama macacas da América ou da África, etc., e chimpanzés. Então, os russos preferiram, tanto na questão de ouvir os primeiros conselhos, como a tradição já de cachorros na sua ciência biológica,
utilizar, então, os cachorros. E aí, já de 1949 em diante, já pegaram o costume e já havia, então, um canil em Moscou, já Sim. com os animais sendo treinados para isso. E o Lennon aqui fez uma pergunta, vou até responder, que eu achei interessante. Ele perguntou, tem alguma coisa de por que tem que mandar outros animais, talvez para SS? Aí eu até falei para ele aqui no chat, o animal que nos interessa, que é o ser humano, já está lá na ISS. Então, o que a gente precisa estudar, a gente estuda quando os astronautas retornam para a Terra. O pessoal manda muita célula, manda célula croco para lá, para investigar esse tipo de coisa. Mas o animal que nos interessa como espécie, que somos nós, já estão lá, né, gente? Uhum. Aí hoje também a gente tem a chamada astrobiologia, né? Que o lance é estudar em microgravidade e tudo mais, e lá na ISS é mais fácil de você reproduzir determinados ambientes e testar como que, né, até o tartígrado, esses bichos todos aí conseguem passar. Então é isso aí, animal continua. Mosca, né? O pessoal manda, né? Até para ISS, né? Mandam muita mosca, né? Isso. Teve um vídeo que eu fiz, procurem lá, bichinhos no espaço, que eu falo dos pintinhos, falo de ovos. Nós falamos aquela vez lá, lembra? Isso, falamos de peixinho e tudo. E eram alguns experimentos, né, para confirmação de uma série de coisas, eram feitos até pelos próprios astronautas, né? Alguns utilizados até em várias estações espaciais, e principalmente esse vídeo que eu fiz dos bichinhos no espaço, uma coisa assim, tem muitas imagens da Estação Espacial Mir com os pintinhos lá, das galinhas, né, das galinhas lá, para realmente fazer esse estudo, sapo, etc., né? Mas os principais objetos de pesquisa, como o Daniel falou, são os seres humanos que, né, a biologia está aí para fazer esses estudos lá na Estação Espacial. Estudando lá o Scott Kelly. Com as amostras, tanto estudos na própria estação, aqueles mais urgentes, quanto os tecidos enviados de volta à Terra, né, sempre que possível. Isso mesmo. Então, falando da cadelinha, resumindo, ela chamava Kudryavika, Laika era a raça, tá, galera? Ela era uma cachorrinha de rua, vira-lata mesmo, para poder resistir mais e tal. Ela não comeu veneno, nada de, ela morreu deve ter sido, né, mais por conta do calor que ficou ali dentro, e ela não resistiu. Então tá aí. E aí, vamos falar um pouco do foguete agora? Vamos, tem uma foto aí do foguete. O foguete é o 8K-71PS, PS de Protégine Sputnik, Sputnik mais simples. Esse aí é o PS2, M12, que é o segundo foguete do tipo 8K-71PS. Esse foguete aí, que é o R-7A, não é o R-7, é o R-7A, um míssil Muita gente até confunde as fotos às vezes, né, Júnior? Coloca uma no lugar da outra, né? Mas não tem erro. Se você vê um foguete desse aí, antigão, com essa cara de antigo, com essas duas torres aí antigas, com a pontinha branquinha, é o Sputnik 2, tá? Porque o Sputnik 1 não tem essa pontinha branquinha empinadinha assim. A pontinha branquinha do Sputnik 1 é mais curtinha, ele é mais narigudinho, ele é mais atarracado, tá? É menorzinho, é um cone menorzinho, bem menorzinho. E o do Sputnik 2 é isso aí, essa parte cilíndrica aí, a parte cônica aí, meio cinzinha, isso, onde está o isso, e em cima é a cobertura, tá, de alumínio, pintada de branco, com uma pontinha preta, onde tinha a molinha que aí empurrava para longe, que é onde escondia, protegia aquele seção ali que eu mostrei para vocês, que o Sérgio mostrou, com a bola, a parte dos sensores científicos e da cabine, entendeu? Então, esse tudo aquilo lá estava aqui, então. Isso, e detalhe, quando você vê uma foto, lançamento do Sputnik 1, e tiver de madrugada, aquele céu meio de madrugada, meio azul de madrugada, não é o Sputnik 2. Sputnik 2 que foi lançado nas primeiras horas do raiar da manhã. Sputnik 1 foi lançado de noite, bem de noite. Então, qualquer foto da noite, né? Isso, de noite. Então não tem como. Quando você vê umas fotos assim, que esse foguete está sendo lançado e está quase de manhã, pode contar que é o Sputnik 2. O Sputnik 3 era quase parecido com esse aí, tinha um cone diferente, em cima também era um cone segmentado, mas diferente disso daí, tá? O Sputnik 3 é muito difícil você achar uma foto do lançamento dele de verdade, porque, inclusive na época,
eles gravavam as coisas em filme, não tinha alguém para ficar batendo foto dessas coisas assim, porque foi tudo muito na pressa, entendeu? Então não tinha aquela coisa de ficar... Se tinha, tá tudo guardado, enfiado numa gaveta, porque alguém guardou, porque era secreto, não podia falar. Tá nos arquivos da KGB lá, que ninguém mexe. Se bobear, foi queimado, entendeu? Como o foguete lunar N1, que eles mandaram destruir, entendeu? Então as coisas são assim, não tinha um registro? Não tinha, é diferente, eles não pensavam assim como a gente pensa. Tem coisas que são importantes hoje para a gente, mas antigamente não eram. Tanta coisa que a gente faz hoje que não é importante, dali a 10 anos você para, se eu tivesse batido uma foto. Não é assim? É a mesma coisa que acontece com isso, guardadas as proporções. Então, esse foguete aí é o derivado do R7, isso é o 8K71PS, com um corpo central, que é o chamado bloco A, tá? Esse daí, ó, o bloco A é o corpo central, é o chamado segundo estágio do foguete, e em volta tem os cones, que são, como eu já falei 1000 vezes, bloco B, V, G e D. São os cones laterais, que são os foguetes laterais. Quando aciona o motor, aciona todos os motores de uma vez só, é o primeiro estágio, todos eles ligados. Aí o foguete pula da plataforma e sai voando. Dali a 120 segundos, mais ou menos, uma coisa assim, 2 minutos e pouco, mais ou menos, os 4 cones se separam. Eles se soltam, caem de volta à Terra, né, se destroem, e o foguete central continua funcionando. Esses motores, esses foguetes laterais, têm motores chamados, naquela época, RD-107. O foguete central, o bloco A, tem um motor RD-108, original da época mesmo. E aí, o segundo estágio continuava voando. A essa altura, a coifa lá em cima, o narizinho branco, já tinha se soltado, e ficava todo esse conjunto aí de mais de 29 metros de comprimento, entrava isso tudo em órbita. Isso aí fica levinho, porque o foguete é feito para ser leve, 3 e poucas toneladas, quase 4 toneladas no máximo, tá, que sobrava. A ponta ali onde ficava o satélite eram uns 506 quilos, 500 e poucos quilos, tá? Mas tudo voava aparafusado, amarrado no satélite, entendeu? Então, era aquele objetão. Inclusive, quando o pessoal via com o Sputnik 1, foi a mesma coisa. Quando o pessoal bobo olhava para o céu, via aquele negócio voando, aquela luzinha, nossa, viu o Sputnik 1. Não, era o foguete, não viu o Sputnik 1. O cara estava dando de otário. Ele viu, era o estágio do foguete, que inclusive tinha umas placas reflexivas do lado de fora, porque os russos, eles sabiam que não ia dar para ver, né? Então tinha as plaquinhas para nego ver. Mas aí nem a novidade, né? Viu o Sputnik, o foguete, não importa, tu já viu o negócio, bati foto, né? Era assim, era festa, né? Então, se no céu era Sputnik, né, cara? Tá lá em cima que se dane. Só não pode ser disco voador, que é coisa de nego doido. Mas aí, porra, aí, ó, aqui esse desenho legal do Anatoly Zak, olha só que legal, olha só. E tem é assim mesmo, ó, que ele estava em órbita. Olha o negocinho de nada que é o Sputnik na ponta, ó. Era isso aí, ó. Só que tudo isso aqui, pessoal, ia para a órbita, né? Para quem não sabe, é bem diferente do que é hoje, né? Bem diferente do que é hoje. Hoje é só um pedacinho que vai. Às vezes tem um motorzinho aqui que leva o satélite em órbita, mas todo o resto do foguete cai, né? Antes, né? Isso, é porque a tecnologia foi mudando. Inclusive, Sérgio, uma coisa, se a gente for olhar, por exemplo, os primeiros satélites americanos, Vanguard, etc., que era um negocinho desse tamaninho, assim, hoje eles seriam chamados mini satélites, microsatélites, seriam chamados quase CubeSat, né? Não são cúbicos, mas sim, seriam chamados até nanosatélites, pequenas cargas lançadas ao espaço, hoje teriam outro nome. É porque a tecnologia vai avançando, novas designações vão surgindo, isso é normal, né? Então, mas muitas das coisas que a gente vê hoje em dia, se você for olhar para trás, já foi feita, obviamente, com os objetivos, tecnologia daquela época. Hoje, a história é outra e já temos aí outras definições, né? Com o tamanho do satélite, colocação. Hoje você não vê mais um foguete sendo colocado assim, como o Sérgio falou. Não dá. Não tem porquê, não tem necessidade de fazer isso. Lembrando, isso aí foi uma coisa feita às pressas. No caso do Sputnik 3, que a gente um dia vai falar dele, do objeto D1, que era para ser o primeiro satélite do mundo de verdade, ele foi solto com um dispositivo de mola. Ele era maior, né? Era diferente também. Maiorzão, 1.327 quilos, ele foi, mas mesmo assim o último estágio também entrou em órbita atrás dele. Por quê? O último estágio colocou ele em órbita. Então ele tinha que entrar junto por coincidência, né? Igual no caso do Sputnik 1. Hoje em dia, esse estágio aí, no caso do Soyuz, do foguete Soyuz, ele cai.
Porque quem acaba entrando em órbita junto, como a gente já falou, várias transmissões que a gente fez, é o bloco I, o terceiro estágio, o último estágio do Soyuz, né? As coisas mudam. Isso. Ó, pessoal, isso aqui, óbvio que não é uma foto, tá, galera? Isso aqui é um render, é um 3D. E esse cara aqui, ó, chama Anatoly Zak, ele tem esse site aqui que é muito bom, que é o Russian Space Web. Ele fez isso aqui em 2007, quando foi comemorado 50 anos. Óbvio, né? Exato. E hoje ele até reproduziu lá no site dele, vou até mostrar aqui pro pessoal, cadê? Aqui, ó. Tá, ó, tem toda uma matéria especial lá, ó, ele explica por que foi um cachorro, todo os projeto, né, do Sputnik 2. Oi, tá ouvindo? Opa. Alô? Acho que caiu. Ah, acho que o Júnior caiu, né? Acho que ele caiu. Então, olha só. Então aqui, ó, eu vou até colar aqui para vocês, galera, o site desse cara. É o site aí, é o mesmo, para coisa russo é o melhor. Aí você vai clicando aqui, ó, Roots of Sputnik 2 Project, aí vem tudo, ele conta toda a história, tem toda a parte técnica aqui, para quem quiser, tem as imagens aqui do lado, tá? Então ele conta aqui tudo, porque, ó, a decisão de por que mandaram um cachorro pro o canil aí, ó, deve ser o canil que o Júnior tava falando, ó, tá vendo? Provavelmente. Ó, tem em Tiuratã, que é lá onde é o Baikonur, né? A gente fala Baikonur, mas na verdade o lugar mais perto é Tiuratã. Aí ele conta toda a história aqui, ainda bem que ele não escreve em russo, escreve em inglês, né? Muito obrigado. E aí fica, ó, aqui, ó, os desenhos, tudo técnico, ó. Então, para quem gosta, esse site aqui desse cara aqui, ó, é o meu, ó, aqui, ó, todas as fotos dele, é um negócio muito bem feito, cara. Esse cara aqui, Anatoly Zak, e todos os outros sites que falam de coisa do Sputnik citam esse cara, porque não tem como, entendeu? Não tem como. Os desenhos, os 3Ds, tudo é ele que faz, ó. Ó, a missão, olha lá, ó, decolando. Igual o Júnior falou, tá vendo? Tá aquela madrugada, né? Então, madrugada. Noite. Madrugada. Horários proibitivos da Sputnik. Aqui, ó, aqui tá falando o horário que foi lançado, ó, 5:30 da manhã, hora de Moscou, ó, tá vendo? Então tem tudo, ó, aqui em detalhe, ó, lembrando, tudo foi para órbita, mas o que importava era só esse pedacinho aqui, ó, aqui em cima, essa bola aqui, bem parecido com o Sputnik 1, e aqui embaixo, onde tava a cadelinha aqui, ó, ela tava dentro dessa lata de sardinha aqui, ó, literalmente. Ó, várias fotos aqui, ó, tá vendo? Então é um negócio muito legal, ó. Tá falando aqui, ó, o segundo satélite soviético, ó, decolou de Baikonur no dia 3 de novembro de 1957, às 5:30 da manhã, hora de Moscou, tá? E aí tem, ó, a fotinha da Laika lá dentro, ó, tá vendo? Como que ela foi lá dentro, espremidinha, ó. Então, para quem quiser todos os detalhes técnicos e tudo, ó, é aqui no Anatoly Zak, que chama, tá? Russian Space Web. Vou colar aqui de novo para vocês. Vão lá e leiam tudo, porque é muito legal mesmo, tá? Você, João, deixaram um superchat para você agradecer. Ah, eu vi aqui, o Van Neves. Valeu, Van. Ele tá mandando sempre aí. Ótimas lives, valeu aí, brigadão mesmo, cara, pelo superchat. Deixa eu ver aqui, que eu acho que o Júnior tá mandando mensagem aqui. Deixa eu ver o que ele tá... Voltou. Voltou? Ah, voltou. Voltei, a dose hoje. Tá. Não, então, eu tava mostrando aqui o site, né, do Anatoly, que é muito legal, né, cara? E ele aqui com as fotos, né, da missão, né, ó. E aí, ó, não falei, ó, no madrugada, ó. Isso, aí, madrugadinha e tal. E aqui várias fotos, né, do lançamento, aqui do ladinho. Isso. Aí, ó. E essa aqui eu acho que é o canil, né? Quer ver, ó? Vou mostrar aqui de novo. Acho que isso aqui é o canil que você falou, né? Isso, o canil lá em Podlipki, lá no subúrbio de Moscou, tinha um outro minizinho lá em Baikonur, entendeu? Isso aí, onde ficava ali os cuidadores, né, para tomar conta, e eles, um desses cachorros que iria voar num dos foguetes e que possivelmente iria voar no voo orbital, ele pegou um dia e fugiu, ele pulou a janela, fugiu, nunca mais foi encontrado. Esse aí escapou. Pegou, se pirulitou
E aí ficaram procurando, foram procurar, desistiram. O cachorro sumiu no meio das ruas lá de Moscou. Foi pro Gulag. Foi preso. Foi pro Gulag. Isso, foi tudo isso. Ai, ai. E aí teve a minha, deixa eu voltar aqui, a gente tava mostrando aqui então que tudo vai para a órbita, mas só isso aqui que é a carga, digamos, carga útil, né? Isso. Tava ali a bolinha, que é bem parecido com o Sputnik 1, e o lugarzinho ali onde que a Kudryavka foi. Esse aqui você já falou. Isso. Aí, ó, que legal, olha só, aí, ó, onde era montado. E detalhe, vocês estão vendo aí pelo arranjo aí, toda essa parte da frente que está aberta aí, realmente ela é escotilha, né? O topo, né? A tampa, né? Então, o que significa? Vamos deixar claro, pessoal, né? Isso aqui vai fechado, tá, pessoal? Só tem. Se vocês voltarem aqui, dá para ver que tem uma janelinha aqui, ó. Isso. Tá? Então ela vai fechada com a janelinha ali. Exato. Eles, até o último momento possível, eles mantinham o cachorro ali, claro, né? Respirando ali o ar ambiente mesmo. E aí, amarrava a cachorrinha direitinho, dava um tchau para ela, fechava a tampa e inseria esse container, essa cápsula, dentro do suporte, né? Do soquete do suporte. E aí vinha dois caras, veio um cara ou dois caras, e um de cada lado ia prender ali as tiras, né? Amarrar, a parafusar aquelas tiras ali para tensionar, e em cima dos calços ficavam os coxins embaixo para tensionar e apertar bem para essa cápsula ficar totalmente presa, encaixada ali no sistema. Aí só ajeitava ali o cabeamento em volta e o Sputnik estava pronto para ser lançado. Do aqui lado... em cima dá para ver a bola, né? Isso, o compartimento aí pressurizado com nitrogênio, onde tinha os instrumentos, instrumento de rádio, etc., também baterias, esse tipo de coisa, para fazer a transmissão. Como eu falei, é um Sputnik mesmo, uma cópia dele. Do lado esquerdo aí, Sérgio, na parte do cone aí de alumínio que tem, mais à esquerda, aí ó, tem a mola que empurrava a coifa para longe. Tinha outro dispositivo do outro lado, a mola que segurava a base do cone, e em cima, no topo do Sputnik mesmo ali em cima, tinha uma vareta empurrada por uma mola que pegava no cone. E aí era, na hora desejada, esses pontos aí embaixo soltavam e a mola, tchum, empurrava assim, e o cone, aquele cone branco, saía voando para expor o satélite. Parecido com o taco de sinuca lá do Elon Musk. Parecido com o taco de sinuca ali do cara, exatamente, mais ou menos nesse estilo. Isso aí, galera. Então tá aí, ó, ela aí apertadinha. Isso aqui é o que? É uma réplica que tem lá em... Isso aí tem várias réplicas, tá? Do Sputnik, né? Aqui dá para ver bem, ó, os ventiladorzinhos, né, que você falou, né? Isso, e era assim mesmo que era a cabine, ó. Tá vendo a colchoadinha aí, onde ficava o cachorro podia ficar em pé, podia sentar, ficar em pé, né? Tranquilo, podia se movimentar um pouco, mas ele ficava preso, né? Ficava amarrado aí no coletezinho dela, né? No corsete, né? Dela. E era isso aí, ó. Parafusado aí. Tem vários dessas cópias aí. Aqui, ó, dá para ver legal, ó, o pessoal ter noção, isso. Tá vendo? Então, aquela foto que a gente mostrou antes estava aberto. Mas ia assim, ó, isso aqui que a carinha dela devia ficar aqui, ó, né? Olhando assim, ó. Isso. E ali você vê na parte de cima, ó, o sistema de ejeção ali, ó. Olha lá, ó. Isso, né? Essa ponta aí, a mola empurrava para longe o cone, empurrava ele para longe, e o taco de sinuca também ia para longe, a mola também perdia, ficava só a parte essa bolacha, esse cilindro aí, né, prateado. Sumia essa lata aqui, a bola e a cadelinha. Isso, tudo preso na armação também de tubos de duralumínio, né, de alumínio de aviação, alumínio aeronáutico, etc. Bem legal, né? Vocês podem ver que é um aparelho muito rudimentar, né? Para a época era um aparelho um aparelho avançado, é claro, mas ele utilizava técnicas da época, né? As melhores possíveis, dentro do possível da época, né? Mas vocês podem ver que é uma construção, a gente pode perceber que é uma construção feita às pressas, né? Tanto é que para esse satélite também não tem desenhos técnicos, tem um ou outro só, e às vezes alguns que a gente acha na internet ou vê por aí foram feitos depois, tá? Tem isso.
porque eles foram fazendo a toque de caixa, porque tinha que... mesmo, né, cara? Exatamente. Aí as pessoas não acreditam, né? Acham que essas coisas do espaço são coisas de outro mundo. Não são, gente, é coisa daqui. Tudo que acontece em chão de fábrica, guardadas as proporções, obviamente, acontece nas fábricas de material aeroespacial, né? Guardadas as proporções, obviamente, né? Aí ela no buraquinho dela, né? Compartimento dela, tudo aí direitinho. E atrás desmontado, tá as tiras ali que para segurar ali atrás, lá atrás e à direita, as tiras para segurar aqui, a cápsula. Exatamente, né? Tava aqui no chão, depois ia montava tudo, né? Isso, montava tudo ali, entendeu? Aqui é outra, né? Ó. Aí, muito legal, ó. Aí estão os cabos realmente enrolados com tecido de proteção térmica, tá? Tudo branquinho, enroladinho assim em espiral em cima dela, né? A cachorrinha na posição correta. Aquele pininho ali prateado é o freio ali onde encaixa, o pininho prateado bem no meio da imagem, quase isso, que encaixa ali a ponta, a tampa também era alinhada por ali, e a tampa sendo colocada, como eu falei antes do voo, aí insere a cabine e aperta a cabine ali, ó, dos dois lados, coloca ali, né? Uhum. É uma construção, como eu falei, né? Uma construção, né? Até os parafusos ali onde segura as artes, ó, dois parafusos, aqui, tá vendo? Ó? É russo, né, cara? Só sobe na porrada, mano. Só que tem um detalhe, principalmente na parte da esfera, ela foi muito bem polida para, se possível, poder ser vista do solo. Então, e tudo as soldas foram muito bem feitinhas, né? Porque mesmo na pressa tentaram fazer a coisa mais bacana possível, né? Pela importância assim da coisa, tem que ficar tudo certinho, coisa e tal, né? Então, principalmente essa parte da esfera é muito bem polida, porque foi polida junto com o original também, com o Sputnik 1 também, né? Mas, como eu falei, é uma máquina, digamos assim, é uma máquina bruta, né? Uma máquina bruta, digamos assim, feita a toque de caixa. Mas e é isso mesmo, né? O pessoal, na época, eles tinham a intenção de observar também, né? Então, polia, deixava o máximo para refletir, né? Isso. E aí, depois eles tentavam ver, né? Isso, tanto Sérgio, que pela mera observação com o teodolito a partir da Terra e medição das ondas de rádio, os soviéticos não tinham, assim, a noção exata do parâmetro orbital. Exata. Tinham noção, claro, mas não exata. Eles receberam, por meio aí vazou uma informação de que uma estação americana, na Austrália, se não me engano, conseguiu pegar uma boa ideia de parâmetro orbital, bem certinho dela, e vazou isso para os russos. Os russos conferiram lá, realmente, o americano observou direitinho, os parâmetros orbitais são exatamente esses, e confirmaram, entendeu? Porque naquela época foi difícil fazer uma confirmação, né? Acabou que o americano aqui também contribuiu, por coincidência, para a verificação dos parâmetros orbitais. Uma coisa, Sérgio, que eu acho assim, que a gente tem que falar, é que muita gente, até você vê nos jornais aí o pessoal falando, crueldade, não sei o quê, barará. As pessoas têm que entender também que a época era outra, né? Era diferente. Era isso que a gente estava falando aqui antes, isso mesmo, na hora que caiu ali, a gente estava comentando. Né? A coisa era outra. Os animais eram utilizados, assim como hoje são, infelizmente, para muita coisa, utilizados para fazer experiência. Esse voo foi simplesmente propaganda, não tinha motivo para correr para botar um cachorro lá em cima, não tinha motivo, né? Não tinha, a não ser fazer propaganda. Essa é a verdade, infelizmente é a verdade, né? Uhum. Muitos animais são usados hoje em dia para fazer pesquisas, algumas coisas a gente pode contestar a utilidade, né? Sei lá. Mas, salvo as proporções, é muito importante que se faça também. Também. Isso que tem que deixar explicado. Vou colocar aqui que eu achei uma fotinho legal que ele postou, porque depois, né, isso aí, óbvio que virou coisa de propaganda, né? Opa! Que era o departamento de propaganda. E aí tem os selos, né? Muito selo, muita coisa. Você vê até selo da Polônia, a Polônia, né, na parte de baixo, Polska. Nicarágua já tem bastante tempo, tempo depois, tá?
e os outros são tudo da posta SSSR, o Correio da União Soviética, né? No primeiro ali, laranja, tem o Sputnik 1, o 2 e o 3. E o 3, isso mesmo. É, um selo aí de 4 copex, né? Com os 3 satélites, né? E depois ali um esquema. O 1 aqui, laranja, pessoal, isso. O 2 está aqui no fundinho, ó. Isso. E o 3, porque o 3 era um outro design, né? Não era essa bola mais, era outra história. E era realmente o design de uma nave de verdade mesmo. É isso mesmo. Não foi feito tanta bambu também, né, cara? Não. Esse foi feito todo nos trinques, todo certinho, né? É uma nave muito legal. Se vocês procurem depois Sputnik 3, que é uma nave muito maneira. E os outros aí, ó, até esse aí azul, que tá 21, não, esse aí de baixo tem a foice, o martelo e um foguete. Tem os satélites também, né? Vários satélites desenhados. E eles não tinham informação, nem os próprios artistas, de como eram os foguetes. Então eles desenhavam de qualquer jeito. Desenhavam qualquer um, né? Qualquer um, não sabia. Tinha uns que desenhavam até com o desenho do americano, porque eles não sabiam como era, né? Aí copiavam o desenho americano mesmo, botavam uma foice, martelo na estrela e vai assim mesmo. Não tinha... Mas esse aqui tá parecido, esse aqui deve ter sido já depois, né? Não, esse nicaragüense aí é bem mais recente. Ah, tá, porque aí já é o desenho bem parecido. Já é outra coisa. Isso aí, Então é muito legal. Não, foi muito legal, cara. A cadelinha aí é um negócio histórico, galera. Tem que pensar na época, né? Tem que pensar isso. Eu acho uma pena. Eu ia ficar com dó. Eu não faria isso não, entendeu? Mas fazer o quê? A gente não pode também negar a coisa que já passou, né? Não, e outra coisa, né, cara? Você precisava dessa tecnologia, você precisava do show. Você precisava, querendo ou não, você precisava do show na época que se dava, cara. Eles tinham que fazer alguma coisa, o americano estava de um lado, o russo estava do outro, precisava fazer alguma coisa, precisava do show. Você precisava ter certos entendimentos de um ser vivo no espaço, né? Não iam botar qualquer Zé lá dentro da Sputnik também para mandar para cima. Não se existia, gente, essa ideia de voltar. Né? Não passava pela cabeça de ninguém esse negócio, mas vão trazer de volta. Os caras queriam subir. Eles queriam subir, quem subisse mais alto ganhava. Não tinha esse negócio, vamos voltar, mas não tem, gente. Década de 60, pessoal. Outro esquema, nós estamos em 2017. Perguntaram aqui, eu tô lendo aqui, perguntaram o que a União Soviética ganhou com esse lançamento e com os outros. Ganhou isso, cara, dela falar, né, que ela tinha ido para o espaço primeiro, que ela tinha colocado um ser vivo no espaço primeiro, depois colocou o homem primeiro. Então ela tinha isso, era para propaganda, né? Tudo propaganda. E o detalhe, né? Aí o pessoal pergunta, se a União Soviética estava muito mais avançada que os americanos. Não estava, eu canso de falar, o pessoal indóide, as viúvas do comunismo, né? Você pode ter qualquer ideologia que você quiser, mas você não pode mascarar a verdade. Não adianta, o céu é azul, então o céu vai ser azul. Mas não é dizer que é verde, não sei que esteja nublado, é branco. Mas até 1964, os russos tudo que eles faziam no espaço era para sobrepujar o que o americano ia fazer. E em 1961, quando eles estavam no auge ali, todo mundo pensando que eles eram os bambambãs, eles já começaram a perder a corrida espacial, porque em 61 já estava começando a colocar em ação um foguete chamado Saturno I, que era um troço, comparado com até qualquer tecnologia soviética, era estonteantemente avançado. Então, já naquela época, os russos já pensaram, olha, em breve os americanos vão estar na frente da gente. Eles comeram poeira primeiro, mas eles vão ganhar esse negócio. E o Kennedy chegou, o presidente Kennedy, ele já foi esperto. Ele quebrou os russos igual o Ronald Reagan quebrou de verdade, acabou de quebrar em 84 em diante. Ele lançou o projeto Apollo, os russos não tiveram outra alternativa a não ser querer também fazer o seu projeto, mas como eles eram muito mal de gerenciamento, eles não conseguiram gerenciar os esforços. E aí tinham que fazer o quê? O americano vai lançar uma nave com 2 tripulantes, então faz uma com 3 antes. O americano vai fazer uma atividade fora da nave, então nosso tem que fazer primeiro. Em vez de eles seguirem o passo deles não olharem o outro e seguirem o passo deles... Correndo atrás, né? Ou foram eles estavam sempre correndo atrás e chegando na frente, só que eles estavam se iludindo, porque a partir de 64 eles já sabiam, olha, esse negócio de a gente querer chegar na Lua não vai dar,
porque a gente não tem nem o começo do foguete pronto, a gente nem designou, a gente nem decidiu como o foguete vai ser, em última instância. E os americanos já sabiam o que eles iriam fazer, entendeu? Por isso que eles pegaram, eles perderam a chance, entendeu? Eles perderam essa chance, por conta do próprio gerenciamento deles. Você não pode fazer suas coisas olhando o inimigo, você tem só que olhar para você ter uma ideia de como é, para você, mas não para você parecer, não adianta você querer parecer o que você não é, não adianta, eles tentaram parecer o que não era, o que não tira a coragem dos astronautas russos, a excelência da tecnologia deles dentro do que eles podiam fazer, criatividade, compromisso. Obviamente que isso não causa nenhum demérito, tá? Isso não coloca nenhum demérito neles. O detalhe é aquela coisa, aquele gerenciamento errado, o motivo errado de fazer a coisa certa. Isso mesmo, galera. Então, é isso aí. Já deu uma horinha aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês o... Eita, deu... Vou colocar aqui, ó, lembrando sempre do canal do Júnior, Homem do Espaço. Como que é? Vai ter live esse final de semana, Júnior? Vai ter live amanhã vai ter live, tá? E é isso aí, amanhã, se bobear, domingo também vai ter, com um assunto legal, talvez uma sessão close, um lance assim, que eu vou adiantar meu serviço e vou fazer. Lembrando, gente, que semana que vem os bonequinhos, eu já coloco um anúncio de novo do astronautinha russo, tá? Já vou entregar os 2, que já estão aí para o caminho, os 2 da última leva. Aí eu parei o anúncio, porque estourou, e quando vier a segunda leva semana que vem, aí eu já abro de novo para o pessoal continuar. O livro também está no esquema, tá? Para quem quiser. Já foi mais uma leva essa semana, não precisa ficar mandando mensagem para o meu WhatsApp 3 da manhã, todo mundo tá recebendo, porque o pessoal manda 3 da manhã para o meu WhatsApp. Nem para botar no grupo, manda para o meu. Perguntaram aqui, o satélite depois, o que aconteceu com ele, com o Sputnik? Ele caiu reentrando na atmosfera em 1958, maio de 1958, né? Reentrando normalmente. Normalmente, o que eu digo é como deveria ser, né? Foi sendo frenado pelas camadas superiores da atmosfera e reentrou cambaleando, né? Trembling, cambaleando, né? Cambalhotando, né? Na alta atmosfera e se desintegrou sem controle, obviamente. Isso mesmo. Ó, então tá aqui, ó, tô colocando aqui para vocês o canal do Júnior, do Homem do Espaço, vão lá. Semana que vem, agora aqui eu tenho uma colinha, para não esquecer, ó, deixa eu ver se ela... Ih, não vai entrar aqui não. Mas eu tenho uma colinha aqui, galera, semana que vem tem lançamento, olha só, tem lançamento de 7, que é terça-feira, às 11h42 da noite, hora de Brasília, Foguete Vega. Depois, dia 10, que é sexta-feira, 7h47 da manhã, tem o Delta 2. Aí, no sábado de manhã, às 10h37, tem o Antares, que hoje foi até a conferência de imprensa falando do que a Signos, né, vai levar para a ISS, toda a coisa. E lá no dia 15 do 11, às 11 da noite, tem Falcon 9 com o tal do Zuma, lá da Northrop Grumman, que vão lançar e vão trazer de volta, tá? Perguntaram aqui por que a câmera da balsa sempre falha na hora que o foguete, que o negócio bate nela. Cara, tem que lembrar o seguinte, a balsa ela tá lá no meio do oceano, já é 350 quilômetros de distância, entendeu? Vem um foguete naquela velocidade, dá uma pancada nela. Então, assim, vai melhorar isso, cara, mas por enquanto a falha, não tem jeito. É aquilo que a gente fala, quando é em terra, o legal é que quando falha, eles mudam para a câmera de terra, e aí na terra não tem problema, eles continuam transmitindo, entendeu? Então, exato. Não tem problema, não é conspiração, ninguém trava, vai lá e coloca o Falcon em cima da balsa e tira a mão depois, todo mundo se esconde. Não tem isso, porque ele volta, você tem as fotos dele chegando lá em Porto Canaveral, o pessoal vai lá para ver ele voltar, ele tá lá todo chamuscadão, todo detonado por conta do foguete que ele liga na hora que ele tá descendo, entendeu? Então podem ficar tranquilos, não tem nada disso, ele existe, você vai lá, você vê, você for lá no Kennedy Space Center hoje, você vê o hangar da SpaceX, porque tem uns malucos aí que estão falando já que foguete é tudo ilusão. Não é ilusão.
Você vai lá, você vê ele, tá lá na sua frente. Eu tenho pena da Laika, cara, que foi para o espaço, deu toda a sua contribuição à humanidade para chegar em 2017 e nego falar que o foguete não existe. Aí o pessoal fala, eu sigo uma galera no Twitter que mora ali em Orlando, e quando vai ter lançamento, o cara monta todo um aparato no quintal da casa dele para ver, para transmitir e tal. Então, se você for lá, você vai ver um lançamento, entendeu? Então não tem essa, galera, tá? Não tem essa. Ilusão quem teve foi o pai desse pessoal, quando eles nasceram. Isso foi uma ilusão. Então, o cara vai ser gente. Aí se iludiu. Então, ó, semana que vem, ó, terça-feira, 11h40 da noite, tá um horário bom, né, Júnior? 11h40 tá bom. Tá bom. Então, tá um horário quinta série, esse aí, recreio de quinta série, 11h40. Mas vai ter um aí que é proibitivo. Não, é tudo 7h40 da manhã, 10 da manhã, 11 da noite. 7h40 da manhã é proibitivo, cara. Isso aqui tá pra fazer rápido, né? Mas vai ter. Vai ter um chinês aqui no meio que eu não coloquei, porque o lançamento da China é foda de você achar até depois, né? Então. Mas é isso aí. Então se inscreva lá no Homem do Espaço. Parabéns aí pra nossa cadelinha, pra Laika, 60 anos, galera. Então esse ano, ó, foi 60 anos do Sputnik 1, há um mês atrás, e agora 60 anos da Laika, e essa semana aí teve bastante coisa sobre o espaço. O Júnior deve fazer live lá, se inscrevam lá que vocês ficam sabendo. Daniel, brigadão, cara, por ter vindo aí. Obrigado aí, Sergião. Muito legal a gente falar um pouquinho aí da história da Laika. Pessoal aí, ó, vou fazer um jabex do bem aqui. O pessoal ficou comovido com a Laika, o pessoal que tem condição, lá, adota um bichinho. Na cidade de vocês aí deve ter um monte de canil, de coisa aí que tem bichinho abandonado e tal. Vai lá, adota um cachorrinho, adota um bichinho, faz aí uma homenagem aí pra Laika. Se fizerem aí, manda aí os e-mails aí pro Space Today. A gente até mostra as fotinhas do pessoal, né, Sérgio? Adotando o negócio aí. Isso, vai lá. Traz o cachorrinho adotado para latir na transmissão. Antes de eu falar tchau pro Júlio, deixa eu lembrar de uma coisa que eu lembrei agora. Essa noite, hoje, amanhã, é lua cheia e ela é praticamente uma superlua, tá? Ela não é ainda a melhor superlua desse ano, a melhor vai ser daqui a um mês, já 3 de dezembro, tá? Mas essa de hoje, quem tiver com o tempo bom, saia para fora e veja a lua, porque ela vai estar muito bonita, tá? O pessoal já tá mandando foto em tudo que é lugar, porque a lua cheia é hoje, mas o perigeu é domingo. Então ela tá bem perto do perigeu, não é um perigeu tão próximo, mas é. E no dia 3 de dezembro aí vai ser a grande superlua de 2017, tá? Então, só lembrando isso aí, vão e olhem pra lua, que vocês não vão se arrepender, porque a lua tá muito bonita mesmo hoje, tá? O pessoal já tá mandando foto aí pra caramba. Júnior, valeu, cara. Brigadão aí por ter vindo aí falando da Laika, foi legal. Valeu, brigadão. Valeu, Sérgio. Um grande abraço, Daniel, um grande abraço a todo mundo aí, um grande abraço a todos, grande beijo, abraço, tchau. Isso. Valeu, galera. Então é isso aí, um bom fim de semana para todo mundo. Não se esqueçam, eu lembrei aqui agora, porque eu vi a foto aqui e lembrei. Olhem a lua, que vai estar muito legal. Tirem foto, mandem aí, compartilhem, façam tudo que vocês quiserem, porque vai estar muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo. Boa noite, bom fim de semana. Semana que vem a gente se encontra aí para os lançamentos e fomos!